Olá pessoal, como eu tenho falado com vocês já há alguns vídeos, né, eu tenho participado todo mês de um projeto que a Vanessa Pava lá do Instagram tem organizado. A gente lê um livro por mês de um autor específico, né, então julho foi o autor Max Suzak e eu escolhi o único que eu tinha, né, então foi uma releitura que foi A Menina que Roubava Livros. O livro foi publicado pela editora Intrínseca e a minha edição é econômica, então ela é pequenininha, a letra é pequenininha, mas eu li ele já pela terceira vez e foi uma experiência tão maravilhosa. O livro é contado pelo ponto de vista da morte. Aí vocês devem estar estranhando, da morte, gente, que livro sombrio deve ser esse esquisito, né? Mas pois é, a gente não sabe se a morte é homem, se ela é mulher, enfim, ela é denominada a morte. E logo no início do livro, a morte se depara, à primeira vista, com a menina que roubava livros, quando ela vai buscar o espírito do irmãozinho dela que morreu. A menina que roubava livros, chamada Liesel, né? Ela tá numa viagem com a mãe dela, e junto com o irmãozinho, e lá é uma época muito fria, o irmãozinho dela acaba morrendo. Então a morte se depara a primeira vez com essa situação. A Liz e o irmãozinho dela tinham sido vendidos para outros pais na Alemanha, né? Então ela viveu com alemães, porque a mãe dela, verdadeira, não tinha condições de criar os dois. Só que como o irmãozinho dela tinha morrido no meio do caminho, só ela foi com essa família. E é uma família bem diferente, é uma família de meia idade, mais ou menos. A Rosa Huberman e o Hans Huberman. A Rosa era bem secona, bem friozona. No começo até a gente não gosta muito dela, porque ela meio que não trata muito bem a Liz, eu chamo ela de idiota, e ela fica mais revoltada quando vê que ela pagou pelo casal de irmãos e só veio a menina, né, então daria mais trabalho pra eles, porque, né, em vez de 2 mãos de obra, teria uma só a mais. Já o Hans Huberman, ele é um cara mais amoroso, ele adorava tocar sanfona. Ele se passa bem durante a Segunda Guerra Mundial, quando tá o auge do nazismo, né, aquela ascensão de Hitler. E a família que a Liesel é vendida é muito pobre. A Liesel, quando chegou no lugar, ela era muito inocente, não sabia o papel que Hitler tinha no lugar. O que estava acontecendo ali. Ela tinha uns 10 anos e ela acabava agindo, falando alguma coisa sem perceber. E os pais dela corrigiam, principalmente o Hans, que tinha toda a paciência do mundo com ela pra corrigi-la, falar como ela devia se portar. E ela sentia muita falta da mãe dela verdadeira, ela perguntava pros pais dela como que ela ia ver a mãe dela de novo, se ela podia escrever uma carta. Até que aos poucos, ela, devido aos alguns acontecimentos, a desenvolvimentos, ela foi associando tudo que aconteceu na vida dela. A mãe dela abriu mão dela, a mãe verdadeira, por causa do Hitler. E tudo isso sempre contado pelo ponto de vista da morte. A morte, como ela é narrada, ela acaba às vezes dando um spoiler antes da hora. Muitas vezes, várias vezes ela acaba dizendo quem que ela vai recolher futuramente. Então a gente já sabe que alguns personagens não vão viver até o final do livro. E a gente fica esperando aquela tensão durante a história. Qual vai ser o momento, o que vai acontecer com aquele personagem que vai morrer. E a história é contada de uma forma bem delicada. A morte tem um pensamento poético. E a gente acaba se sensibilizando, entendendo o lado dela. Ela fala como que ela é vista pelas pessoas. As pessoas sempre têm medo dela, né? Quem que não tem medo da morte? Ela fala como que as pessoas a vê, mas ela afirma que ela é obrigada àquilo, ela é imposta aquilo há anos, né? É o serviço dela que ela é obrigada a recolher as almas. E vocês devem estar se perguntando, né? A menina que roubava livros? A Liz é uma garota muito esperta, ela fez amizades muito rápido. A primeira vez que ela tem contato com um livro é quando o irmãozinho dela, bem no começo do livro, ele é sepultado e o coveiro que tá enterrando o corpinho do irmão dela acaba deixando cair um manual e ela acaba roubando esse manual do coveiro, né? É o primeiro livro que ela lê, entre aspas. No começo ela não sabe ler, então ela pede pro pai dela, o Hans, pra ler pra ela. É um livro que não tem interesse, né? Mas como ela não tinha experiência nessa vida de leitora, pra ela era o mundo, era o paraíso. E a segunda vez que ela tem contato com o livro é quando tá tendo uma queima de livros lá na Alemanha, a mão do Hitler, né? Pra ninguém mais ter acesso a conhecimento, a educação, Hitler manda queimar todos os livros e ali, juntamente com os amigos dela, vão lá ver esse ato que tá acontecendo. Toda aquela queimação, ela fica olhando aquilo e fala, meu Deus, quantos livros preciosos estão sendo queimados e eu aqui querendo ler pelo menos um. E em meio a todos aqueles destroços, ela acaba vendo um livro e ela acaba furtando mais aquele. Só que na hora que ela furta, a mulher do prefeito vê. E ela pensa que ela fala, ai meu Deus, agora eu tô ferrada, a mulher vai me denunciar, eu vou ser presa, enfim. Mas a mulher não denuncia ela. E passando o tempo, a Liesel sempre levava umas roupas que a mãe dela ia lavar pra mulher do prefeito. E a mulher do prefeito, ela tinha uma grande biblioteca e ela percebia o quanto que a Liesel gostava de ler. E ela acabou convidando a Liesel
pra ler, ter contato com os livros da biblioteca. Então ela se sentiu no paraíso lá com aqueles livros, né? A gente acompanha o crescimento da Liesl. É bem nítido isso, porque no começo, apesar dela ser uma criança, ela é obrigada a amadurecer muito rápido. Ela percebe as coisas, os acontecimentos drásticos que estão acontecendo à volta dela. E as perdas na vida dela também transforma ela da água pro vinho. E é um livro que você vai se emocionar, você vai se achegar, vai se apaixonar pela Liesl. A escrita do Marcos também é muito clara, muito poética. E durante a narrativa do Marcos também tem umas pausas assim que ele acrescenta umas informações que eu achei bem interativo, que não deixou a leitura cansativa também. Tem um judeu que eles são obrigados a acolher também, e a família fica correndo risco. Tem vários personagens e a gente acaba se apegando muito a eles. Como eu falei pra vocês, eu reli esse livro pela terceira vez. Esse livro ele é bem ambíguo, tem quem goste, tem quem não goste. Quando eu falei esse livro no vídeo do Lidos, muitas pessoas falaram que tentou ler, chegou na metade não gostou, leu o começo não gostou. É bem ambíguo, mas também teve pessoas que gostou bastante. E eu quero conversar com vocês aqui embaixo, o que vocês acham, se vocês leram esse livro, se vocês gostaram, o que vocês acham desse tema. Eu gosto de ler livros sobre a guerra, né? E por mais que o livro seja contado de uma forma delicada pelo ponto da morte, aí vocês falam, nossa, mas a guerra é uma coisa, né, bem drástica. A forma que ela contou não deixa a gente sofrer tanto, mas no final, por mais que ela já tenha soltado os spoilers durante a narrativa, quando ela conta de forma bem doce aquilo que tá acontecendo, é como... Sabe quando você vai enfiando uma agulhinha bem fininha, assim, aquela dorzinha que vai te machucando? É mais ou menos assim que a gente sente na hora que tá os desfechos da história, mais ou menos assim. E é um livro que ele foi incentivado para as crianças na escola, porque esse livro que era do meu irmão, quando ele era criança, ele não quis ler, eu catei dele. Esse sim é um livro muito necessário, uma linguagem gostosa de ler para as crianças lerem e serem inseridas nesse tipo de tema. Tem muita gente que achou arrastado, eu não achei. Eu achei bem espontâneo, bem interativo, mas quem desistiu, eu não sei, pega de novo pra ler, vai ler devagarzinho. Talvez realmente não funcione, mas tenta mais uma vez. Tá, eu sei que esse livro é famoso, existem muitos vídeos por aí, mas no meu canal ainda não tem, então eu queria vir conversar com vocês, porque é um livro que eu gosto muito. Então muita gente já leu, então vamos começar aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui de compras aqui embaixo, quem quiser se interessar por ele, é um livro que vale a pena pelo assunto, pela forma abordada. E vou deixar minhas redes sociais também, minha do Miquel, pra gente conversar por lá, né? A gente conversa e interage bastante por lá. E é isso aí, até o próximo vídeo.